Oi pessoal, terceira aula. Vamos falar nessa aula sobre propriedades. Tem três propriedades aí muito importantes, né? Que a gente começa a falar delas na trigonometria no triângulo retângulo, mas essas propriedades continuam aparecendo, né? Quando a gente avança mais em trigonometria, então é bem importante, né, que a gente conheça, tá certo? Não só para as aulas de agora, talvez, né, nas primeiras aulas você possa achar que essas propriedades não te ajudam muito, não servem para muita coisa, mas a utilidade delas vai se mostrar cada vez mais necessária, né, com o passar do tempo, conforme a gente for se aprofundando na trigonometria. Então, pessoal, são três relações, né? A primeira, o próprio nome já diz que é uma coisa, deve ser uma coisa importante, né? Afinal de contas, porque resolveram chamar essa equação, essa relação de relação fundamental da trigonometria, né? Se expressa aí a importância, a relevância desse conceito. Então, essa relação diz o seguinte, né? Se você tem o quadrado do seno de um ângulo, o seno de alfa, de um ângulo alfa ao quadrado, mais o cosseno, mais o quadrado do cosseno desse mesmo ângulo, isso é uma constante, tá bom? Isso sempre vai ser igual a 1, não importa aí qual seja o ângulo alfa que a gente esteja trabalhando, isso sempre vai acontecer. A segunda, né? A segunda propriedade é interessante, essa é bem simples, né? Você já deve, claro, você com certeza se lembra dessa relação, né? Mas se você por acaso não se lembrar, é fácil de intuir, né? Que a tangente de um ângulo, ela é igual à razão, né, entre o seno e o cosseno, né, desse mesmo ângulo. Então, tangente de um ângulo é igual a seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Tá? Mais para frente, quando a gente estudar, né, a razão trigonométrica tangente como uma função trigonométrica, a gente vai ver que isso vai ter um efeito, né, aqui no domínio da função. Né? Porque quando o cosseno zerar, a tangente não vai estar definida, né? Então a gente vai continuar explorando, né? Eu estou aqui só dando spoiler, né? Adiantando o assunto. Terceira propriedade, sempre que você tem dois ângulos que somam 90 graus, né? Sempre que você tem dois ângulos ditos complementares, o que vai acontecer vai ser o seguinte, o seno de um vai ser igual ao cosseno do outro, tá bom? Então, ó, o seno de um é igual ao cosseno do outro, tá bom? Então, ângulos complementares, o seno de um é o cosseno do outro. Inclusive, né, eu já vi livro dizendo que é daí que vem a palavra cosseno, né? Se eu não me engano, o livro do Dante fala isso. Né? Cosseno vem daí. Cosseno é o seno do complementar, tá bom? Por isso, cosseno, tá bom? Não sei se até que ponto, né, se isso realmente é verídico, né? Porque eu só vi nesse livro, não vi em nenhum outro lugar, mas enfim, de qualquer forma é uma maneira boa de você memorizar, né? Ajuda a memorizar. Ligar o co de cosseno com o co de complementar. E pessoal, se a gente tem dois ângulos complementares, além do seno de um ser igual ao cosseno do outro, as tangentes desses dois ângulos são valores recíprocos, tá? O produto das tangentes é igual a 1, a tangente de um é o inverso da tangente do outro, né? Enfim, tangente de alfa, eu vou escrever assim, é igual a 1 sobre a tangente de beta. Pessoal, então vamos lá, né? Vamos ver aqui. A gente tem um exemplinho, dessa vez eu não vou colocar exercício para vocês não, eu vou colocar um exemplinho aqui para a gente fazer junto, tá? Diz o seguinte, eu tenho alfa, sei que alfa é um ângulo agudo, tá? Eu sei que o seno é 5 sobre 13 e eu quero saber quanto que vale a tangente de 90 menos alfa, tá bom? Quanto que vale a tangente de 90 menos alfa? Então, eu acho que isso é uma questão legal da gente adiantar, né, da gente falar nesse momento, porque se eu falo essa questão com vocês mais pra frente, né, depois que a gente ver aquelas fórmulas de tangente da soma, arco diferença, muita gente talvez fique tentado a resolver essa questão com aquelas fórmulas, né? Aquelas fórmulas mais complicadas que a gente vai ver mais pra frente. Só que não precisa de nada disso, né? Dá para resolver esse problema de uma maneira muito simples. Você pode simplesmente, né, pensar no seguinte, bom, se alfa é um ângulo agudo, né, eu vou pensar aqui no alfa como o ângulo de um triângulo retângulo. Tá? Como eu sei que o seno é 5 sobre 13, eu posso chamar o cateto oposto de 5 e a hipotenusa de 13. É verdade que sempre vai acontecer, né? Sempre que eu tiver um ângulo
agudo alfa num triângulo retângulo, sempre vai acontecer do cateto C5, do cateto oposto C5 e da hipotenusa C13? Não, né? Não necessariamente. Você podia ter, por exemplo, o cateto oposto valendo 10 e a hipotenusa valendo 26, tá? O importante é que a razão entre esses valores seja igual a 5 sobre 13. Mas a gente pega, né, valores aí que sejam mais simples para a gente trabalhar. O que vai acontecer agora? Você vai usar aí, né, os seus conhecimentos de triângulo pitagórico ou de teorema de Pitágoras para descobrir quanto que vale o cateto adjacente. O cateto adjacente vai ser igual a 12, certinho? Ou você memorizou, né, essa história, né, do triângulo de lados 5, 12 e 13, ou você simplesmente usa aí o teorema de Pitágoras e chega a essa mesma conclusão, tá bom? O que vai acontecer? Você vai chegar à resposta aqui do 12 fazendo a raiz quadrada de 13 ao quadrado menos 5 ao quadrado. 13 ao quadrado é 169, 5 ao quadrado é 25, 169 menos 25 é 144, raiz quadrada disso é 12, tá certo? Bom, então a gente conseguiu descobrir aí o cateto adjacente. O que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir quem é a tangente de 90 menos alfa. Bom, se esse ângulo é alfa, é porque esse outro ângulozinho aqui, ó, o outro ângulo agudo do triângulo é o ângulo que vale 90 menos alfa. Então eu quero saber quem é a tangente desse ângulo. Vamos lá, a tangente de 90 menos alfa vai ser o quê? Vai ser cateto oposto dividido pelo adjacente, né? Então 12 sobre 5, 12 sobre 5, você pode deixar em forma de fração mesmo ou dividir, você vai encontrar 2,4, certinho? Então essa é a nossa resposta, tá certo? A gente, claro, né, podia também, né, resolver usando aqui as propriedades, né? A propriedade talvez fosse mais interessante se aqui a gente tivesse no lugar de 5 e 13, se a gente tivesse letras, né? Sei lá, A e B, M, N, X e Y, alguma coisa assim. Aí talvez ficaria mais elegante mesmo a gente usar as propriedades, né? Mas enfim, né? A gente usou, né? Usou todas essas propriedades, só que de forma implícita no nosso desenho, tá? Se você reparar, pegar aqui o ângulo alfa e fizer seno ao quadrado dele mais o cosseno ao quadrado, seno ao quadrado vai ser 5 sobre 13 ao quadrado e o cosseno vai ser 12 sobre 13 ao quadrado. Tenta fazer aí, né? Soma esses valores, vê se você não vai encontrar o valor igual a 1, né? Até fazer aqui, ó, seno ao quadrado, só para a gente testar, né? Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é 5 sobre 13 ao quadrado mais 12 sobre 13 ao quadrado. E aí vai ficar 5 ao quadrado 25 mais 12 ao quadrado 144 sobre 13 ao quadrado, que é 169. Você faz essa conta, você descobre que é 1. Ah, legal, né? É o que deu ali a primeira relação. Então você poderia ter encontrado 12 colocando aqui um x, né, igualando a 1 e fazendo as contas. Também seria possível. Outra coisa aí, né? A tangente. Quero saber quem é a tangente de alfa, né? Quem é a tangente de alfa? Eu posso fazer cateto oposto sobre cateto adjacente, mas eu também posso fazer o seno dividido pelo cosseno, tá? Vou fazer aqui só para mostrar, né, que funciona. O seno é 5 sobre 13 e o cosseno é 12 sobre 13. Quando você fizer essa divisão, vai cancelar o 13 e vai sobrar só 5 sobre 12. Tá? Então 5 sobre 12, fechou, né? É a tangente aí desse ângulo, tá bom? E se a gente quiser saber a tangente do complemento, a tangente de 90 menos alfa, aí você pode usar essa ideia, é só você pegar o valor aqui 5 sobre 12 e inverter, né? Então, invertendo, vai ficar 1 sobre 5 sobre 12, você repete aqui 1, inverte, né, a segunda fração, 12 sobre 5, achamos, né, 12 sobre 5 é 2,4, tá aí a resposta inicial, tá bom? Então é legal a gente conhecer as propriedades, né, para a gente poder resolver questões mais abstratas, mas claro, sempre que a gente tiver valores numéricos, a gente pode recorrer a um desenho, né, que em geral é mais fácil, e usar essas mesmas propriedades, só que agora de forma implícita, certinho? Pessoal, a gente volta aí, né, para falar mais um pouquinho de trigo na próxima aula.